Salmo 23 é uma bênção, fala muito conosco. Mas antes de chegar ao Salmo, eu queria falar contigo o seguinte: você já fez entrevista de emprego? Geralmente, nas entrevistas de emprego, eles pedem para a gente ir lá numas dinâmicas, algumas coisas, para a gente se comparar a um animal. Já aconteceu isso com você? Compartilha com a pessoa do lado qual é o animal que geralmente você escolhe. Que animal que geralmente você escolhe ali? Não acontece isso? Eles pedem para a gente lá e a gente precisa então pensar num animal e se comparar a um animal, desenhar um animal, coisas assim. O que surgiu aí, hein? Deixa eu ouvir. Escreve aí no chat que animal que você geralmente escreve e se compara. O que é, Felipe? Qual é o animal, Felipe? Gavião. Olha só, e você, pastor Tiago? Não lembro nunca, faz tempo que não faz entrevista de emprego. Aqui no coro, quais animais surgiram? Cavalo, leão, olha só. Vaca, olha aí. O Jarbas é do campo mesmo, né? Ele gosta das vaquinhas. Geralmente são aves, são leões, tigres, cavalos, vacas. Alguém escolheu ovelha aí? Levanta a mão. Alguém escolheu ovelha? Não. E está muito na moda para nós, queridos, principalmente evangélicos, é escolher o leão e a águia. Né? Eu sou leão, águia. Está muito na moda isso. Mas sabe o que as Escrituras Sagradas fazem? O que Deus escolheu para mim e para você? Ser ovelha. Ser ovelha. E sabe o que acontece? Nem todo mundo quer ser ovelha. Por que a gente não quer ser ovelha, será? Por que será que a gente foge de ser ovelha? Queridos, a ovelha, ela não bate muito, ela não tem muito a ver com a nossa sociedade atual. A nossa sociedade competitiva, a nossa sociedade da velocidade, do imediatismo, a nossa sociedade da eficiência. Obrigado, ministro Rodrigo. A nossa sociedade da eficiência, ela não combina muito com essa sociedade nossa. Mas Deus escolheu que o povo dele fosse ovelhas. Você vai encontrar isso, vários profetas comparando. E você vai encontrar Jesus dizendo isso. Lá em João capítulo 10, Jesus dizendo: eu sou o bom pastor. E o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. E ele nos compara a ovelhas. Embora no nosso mundo atual essa imagem pastoril não é muito condizente com a realidade nossa. Mas a palavra de Deus, ela é viva, eficaz, ela é a mesma ontem, hoje e eternamente, e não dá para atualizar. Você precisa trazer essas metáforas para o dia de hoje e vivemos essa realidade, ser ovelha. E nada melhor para o dia do pastor do que pensar sobre isso, porque pastor também é ovelha. Pastor da igreja local também é ovelha. Precisamos também aprender com o Salmo 23. Você pode abrir sua Bíblia lá no Salmo 23? Vamos ler esse salmo muito conhecido e que tem muito para nos ensinar, então, sobre eu, uma ovelha? Eu, uma ovelha? Mas não era para ser leão? Águia, vaca, pássaro. Vamos ler os salmos? O Senhor é meu pastor, de nada terei falta. Em verdes pastagens me faz repousar e me conduz a águas tranquilas. Restaura-me o vigor, guia-me nas veredas da justiça por amor do seu nome. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me protegem. Preparas um banquete para mim à vista dos meus inimigos. Tu me honras, ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. Sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida, e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Queridos, muitos querem Jesus como pastor,
Muitos buscam Jesus como pastor, mas poucos querem ser ovelhas de Jesus em sua igreja. E esse é o desafio constante nosso, de realmente sermos, de fato, ovelhas do Senhor. Muitos de nós queremos os benefícios de ser ovelha. Queremos as águas tranquilas. Queremos, sim, os pastos verdejantes. Queremos, sim, descansar nesses pastos verdejantes. Queremos, sim, que a nossa alma seja revigorada, o vigor da nossa alma. Queremos, sim, a presença do pastor, mas nem sempre queremos ser ovelhas. Queremos os benefícios, mas não queremos as implicações. O bom pastor, ele dá a vida pelas suas ovelhas. O Salmo 23, Davi ainda não tinha clareza de quem seria e como agiria de fato esse bom pastor, porque Davi ainda não tinha um encontro, não tinha ouvido falar ou visto o Messias, que é Jesus. Nós, pela palavra de Deus, já temos essa revelação. Nós sabemos quem é o bom pastor. Não mais Deus que se revela ao povo no Antigo Testamento como pastor, mas ele se revela, mas ele não tinha se encarnado ainda, mas agora na pessoa de Jesus, o bom pastor, o próprio Deus que se faz gente, habita entre nós e nos mostra como vive o pastor, como o pastor trata as suas ovelhas. Davi ainda não tinha clareza disto, mas ele apontava para isto. O Salmo 23, ele revela mais do que um método, mais do que uma estrutura, do que quem é Deus, mais do que um sistema que apresenta quem é Deus. O Salmo 23 nos revela, nos mostra uma experiência com Deus. Ele nos fala como nós podemos viver numa experiência com esse pastor, numa vida de intimidade com esse pastor, e como nós, sendo ovelhas, podemos viver agora na posição de ovelhas, em comunhão e em pleno relacionamento com este pastor. Davi nos chama, então, para essa experiência com Deus. Eu, ovelha, e Deus, Pai, Jesus, a revelação plena de Deus, o nosso bom pastor. O Salmo 23 também é um testemunho da vida de Davi, porque ele relata nas suas palavras, nas suas frases, a maneira que essa poesia vai sendo escrita, ele relata as experiências de Davi. É um resumo do que viveu Davi durante a vida toda dele. E mostra essa experiência de intimidade e confiança em Deus. Mostra, sim, que a ovelha, para ser ovelha, precisa, então, confiar no pastor. Você confia no bom pastor? Temos confiado as nossas vidas, de fato, ao bom pastor? Isso também não combina muito com o nosso estilo de vida de autorrealização, de alta performance, de orgulho, de ego. Não combina muito com o nosso jeito de ser, de querer fazer a coisa do nosso jeito, de não querer esperar e de fazer acontecer. O Salmo nos chama a ser ovelha e ovelha que confia. E ele começa falando o seguinte: o Senhor é meu pastor. Você pode repetir comigo? O Senhor é meu pastor. Essa frase define todo o Salmo. Todo o Salmo depende dessa frase, dessa afirmação: o Senhor é meu pastor. E Jesus, revelando que Ele é o pastor, Ele diz que esse pastor dá a vida pelas suas ovelhas. João 10:11 diz: eu sou o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Mas eu afirmar o Senhor é meu pastor, é afirmar que eu deposito toda a minha confiança nele. É afirmar então que eu sou ovelha. Eu não sou leão, eu não sou águia, eu não sou cavalo, eu não sou nenhum outro animal. Eu sou ovelha. E sendo ovelha, eu tenho um único pastor, e esse é o Senhor. É admitir que eu tenho um líder,
que eu tenho uma direção, que eu tenho alguém que me conduz e que eu vou viver todas as implicações de ser ovelha e ele ser pastor. É admitir que a minha segurança, a minha confiança não está em mim mesmo, porque eu não sou o pastor de mim mesmo. Eu não sou o pastor de mim mesmo. A minha confiança não está no meu ego, a minha confiança não está nos meus recursos financeiros, a minha confiança não está nos bens que eu adquiri, a minha confiança não está na minha história de alguém que conquistou e fez acontecer, a minha confiança não está na minha família, a minha confiança não está na política, nas ideologias, a minha confiança está no meu pastor, pois o Senhor é o meu pastor. Em quem você confia? Você é ovelha do bom pastor? E o salmo continua, então ele é o meu pastor, e sendo assim, ele é o meu pastor, nada me faltará. Você pode repetir comigo? Nada me faltará. A gente se apropria dessa frase, a gente se apropria dela com a mentalidade nossa mundana, pagã, secularista, capitalista. E a gente diz assim, então se ele é o meu pastor, ele vai me dar tudo. Nada vai me faltar. Eu vou ter tudo. Tudo que eu pedir, tudo que eu quiser, tudo que eu buscar, todos os meus desejos serão realizados. E a gente lê com esse óculos consumista, hedonista, que olha só para o próprio umbigo, que olha só para o seu ego. Mas é uma mentalidade infantil. É uma mentalidade de um bebê. Porque não é isso que o texto está nos dizendo. Todo o restante do texto fala de inimigos. Todo o restante do texto fala de vale da sombra da morte. Todo o restante do texto fala de desafios. Se o Senhor é meu pastor, de nada eu terei falta. Porque se o Senhor é o meu pastor, o próprio Senhor me satisfaz. No próprio Senhor eu encontro plenitude da minha vida. Na presença do pastor do meu lado eu encontro segurança. Porque Ele é o meu pastor e nada me faltará. Ele me dá plenitude, Ele me dá significado, Ele me dá identidade, Ele me dá destino, Ele me dá propósito, Ele me satisfaz. Eu encontro plenitude nele. Então, com Ele, sendo Ele o meu pastor, eu posso enfrentar tudo. Eu posso enfrentar o vale da sombra da morte. Eu posso passar em frente aos meus inimigos. Com o Senhor sendo o meu pastor, eu não tenho um vazio dentro de mim. Porque quem não tem o Senhor como pastor, ele pode sim ter pastos verdejantes. E ele está nos seus pastos verdejantes, mas não tem o pastor. E não tendo o pastor, ele tem o quê? Um buraco dentro dele. Um vazio dentro dele. Não ter o pastor, você pode estar nas águas tranquilas, serenas, e ali você tentar encontrar a sua saciedade, mas não vai encontrar, porque não ter o pastor é ter um vazio dentro de você. Mas se o Senhor é o seu pastor, nada te faltará. Você pode repetir comigo? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Há completude, há plenitude, há preenchimento, há encontro de quem você realmente é. O meu tudo é o bom pastor. Confiar no bom pastor, ter ele, é ter tudo. Você vive isso? Ou ainda está correndo de um lado para o outro? O texto ainda continua. Para verdes pastagens, então ele me faz repousar. E ele me conduz às águas tranquilas. E restaura então o meu vigor. Agora, tendo o Senhor como meu pastor, e ele me guiando aos pastos verdejantes, os pastos verdejantes realmente me traz paz. Ele realmente me preenche.
Não pelo pasto verdejante, mas pela presença do pastor ao meu lado. E agora ele me faz repousar. Eu consigo parar. Eu consigo desfrutar. E como isso é difícil nos dias de hoje. Porque a gente não quer ser ovelha, a gente não desfruta. E a gente vive correndo de um lado para o outro. E os pastos estão verdejantes do seu lado e você não desfruta. Ele me faz repousar, ele me conduz às águas tranquilas e restaura o meu vigor. Refrigera a minha alma. Jesus provê. Jesus provê repouso quando nós estamos cansados. Talvez você esteja assim, cansada, cansado. E talvez você está assim porque você correu demais e deixou Jesus para trás, o bom pastor. E hoje é o dia de você voltar ao bom pastor e dizer: me conduza ao repouso, à tua paz, que excede todo o entendimento. Jesus faz isso. Me satisfaça, Senhor, em Ti. É isso que você precisa dizer, é isso que precisamos dizer. Eu quero me satisfazer em Ti. Jesus traz refrigério à nossa alma. É Jesus mesmo que disse: vinde a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. O meu fardo é leve, o meu jugo é suave. E o Senhor nos chama a sermos ovelhas e a viver isso, a viver essa paz que vem dele. Aonde você está saciando a sua alma? Fugindo de ser ovelha? O chamado do Senhor é: seja ovelha. E aonde você está buscando se saciar? Quem confia no Senhor, espera no Senhor. Espera nele, porque sabe que o bom pastor há de prover os pastos verdejantes. Sabe que o bom pastor há de levar as águas tranquilas. Você tem esperado no Senhor, descansado nele. É o Senhor que cura as suas feridas, que limpa a minha sujeira e a sua sujeira. As ovelhas, quando elas ficavam no campo, o Champlin fala que elas muitas vezes se sujavam tanto que o lodo, o barro grudava no seu pelo e elas sofriam porque aquilo não permitia o seu próprio corpo respirar. Quando o pastor levava elas para essas águas tranquilas, elas se lavavam ali e elas saíam limpas e elas estavam restauradas no seu vigor. Talvez você está vivendo isso. Sujo, um peso. O chamado do Senhor é: seja ovelha e deixa eu limpar as suas feridas. Deixa eu limpar e lavar as marcas que vieram sobre você por causa do pecado. E venha se saciar e ter satisfação em mim. Eu restauro o vigor. Salmo 23 é um salmo de caminhada, então. Por quê? Porque o pastor está sempre à frente, chamando as suas ovelhas, e as ovelhas sempre o seguem, como Jesus disse. É um salmo que mostra as trilhas aonde o pastor sempre está buscando águas e buscando pastos verdejantes. A nossa sociedade não é uma sociedade de trilhas. A nossa sociedade é uma sociedade de estradas. E nós gostamos de estradas. Porque estrada, você sempre constrói uma ponte. Estrada, você sempre faz um túnel. Estrada atravessa todos os lugares. E você sempre quer ela bem pavimentada. Não é um caso nosso do Brasil, infelizmente. Mas é isso. Mas trilha não. Trilha se faz à medida que caminha. E ela nasce à medida que caminha. E aí ela tem curvas, ela passa por lugares perigosos, ela tem subidas, descidas. Estradas às vezes são mais rápidas e muitas vezes são mais rápidas. Trilhas não. Eu lembro de ir para o sítio com os meus tios e às vezes pegava trilhas e aí eu dizia: por que a gente não vai pegar a estrada? É muito mais perto para chegar lá. E meus tios diziam o seguinte: não, vamos pela trilha, porque pela trilha a gente passa na casa do seu João.
Não, vamos pela trilha, que na trilha tem aquele alfaiate que eu quero passar lá. Ou seja, a trilha é feita de relacionamentos, a trilha é feita de busca, de encontros, diferente da estrada, que quer rapidez. E o que acontece é que se você é uma ovelha do bom pastor, você sempre vai segui-lo na direção dele, mesmo que a direção dele sejam vales e vales perigosos. E o texto diz: guia-me nas veredas da justiça, por amor do seu nome. Não está falando de estradas pavimentadas, está falando de veredas, está falando de trilhas, de caminhos. Não é qualquer caminho. E a ovelha sempre segue. João capítulo 10, o versículo 4 e o 16, ele vai dizer: as ovelhas me seguem, Jesus dizendo, porque conhecem a minha voz, nunca seguirão estranhos. Elas ouvem a minha voz, e aí Jesus diz: e haverá um só rebanho. As ovelhas não andam sozinhas, porque Jesus chama as ovelhas sempre para estar perto de outras ovelhas. E não vai ter só um só rebanho, não são ovelhas isoladas, mas vai ter também um só pastor. O chamado é chamado para andar na trilha, andar no caminho com Jesus, aquele que já trilhou o caminho. E o texto diz que ele guia a gente por caminhos de justiça, não é qualquer caminho. Porque o pastor já passou pelo caminho. O pastor Roberto pregando de manhã, se você não assistiu essa mensagem, assista essa mensagem essa semana. O pastor Roberto nos ensinou com muito detalhe, com muito afinco esse salmo. E uma das coisas que ele trouxe foi que o pastor, ele levantava bem mais cedo e ele procurava os melhores pastos. Ele já fazia a direção e a trilha para as suas ovelhas. E aí a ovelha já sabia que o pastor sempre tinha o melhor caminho para ele, para suprir de bom alimento. A ovelha é um animal muito ingênuo, e ela, se deixar, ela come de tudo. E ela se mata porque ela não sabe diferenciar o bom alimento do alimento ruim. E se o pastor não estiver atento, ela vai se alimentar de alimento ruim. Eu queria fazer aqui uma inferência sobre os pastores da igreja local. Esse é um dos grandes desafios dos pastores da igreja local. Porque sobre nós, pastores, tem a missão de sempre preparar um bom alimento para a sua igreja. Alimento da palavra de Deus. É por isso que quando você lê o livro de Atos, você encontra os apóstolos, a igreja crescendo, assim, de uma maneira vertiginosa. A igreja crescia muito rápido e, de repente, tem uma necessidade ali de serviço, de diaconato de serviço. A igreja elege os seus diáconos, aqueles que vão servir o povo. E aí lá no livro de Atos diz assim: separemos então esses homens, os apóstolos, os líderes, para a palavra e para a oração. Sabe o que estava acontecendo ali? Dizendo: nós precisamos de pastores, de líderes, que tenham condições de estudar a palavra de Deus, de conhecer as escrituras sagradas, para que eles nos tragam alimento, e alimento sólido. Esse é um grande desafio nosso como pastores da igreja local. Buscar esses alimentos na palavra de Deus, suprir a igreja. É por isso que Paulo, quando escreve a Timóteo, Paulo diz a Timóteo: prega a palavra a tempo e fora de tempo. Pregue a palavra todo o tempo. Se prepara na palavra. Mas é um desafio para nós, pastores da igreja local hoje, queridos, porque o pastor Roberto citou isso de manhã. Diferente de uma igreja de 30, 40 anos atrás, hoje os membros saem pelo mundo da internet comendo de tudo. Comendo de tudo. E como é triste, queridos, para nós pastores, às vezes, que a gente ouve um membro falando alguma coisa e diz: meu Deus, o que você comeu? Que pasto você anda se alimentando? Como é difícil para nós. E a gente tem que dizer: meu querido, volta para a escola bíblica, venha para a jornada do discípulo, venha para a jornada bíblica, venha para a classe aberta, venha estudar a palavra de Deus, porque você está se alimentando com alguns mosquitinhos aí, que estão entrando na sua mente e está te matando.
Nós, pastores, hoje sofremos muito com isso. Porque, diferente de 30, 40 anos atrás, que o pastor pregava e a igreja ruminava aquilo durante a semana inteira, hoje nós pregamos aqui, às 10 da noite, você talvez vai se conectar e vai ouvir outra mensagem de um outro pastor, e vai ouvir outra, e de repente, uma bagunça acontece dentro da gente. Não é errado, eu não estou dizendo que é errado a gente ouvir, que bênção que temos bons pregadores, que bênção que temos, acesso, mas precisamos de discernimento. E para isso existem os pastores das igrejas locais. Para isso existe a escola bíblica. Para isso está aí o pastor Troima com a nossa educação cristã, o pastor Daniel com a nossa educação cristã, e tantos recursos para que a gente saiba veredas e caminhe por veredas que sejam veredas de justiça. Quais caminhos você tem seguido? Quais são as direções? Quais são as vozes que você tem ouvido? A voz do bom pastor, Jesus, o nosso pastor, ou outras vozes de meias verdades? E falando sobre igreja local, quem são os seus pastores de fato? Hoje de manhã eu me surpreendi aqui no apelo com uma pessoa que chegou para mim, estava aqui sendo atendida pelo pastor Wesley, e ela chegou e disse assim: você já é meu pastor há muito tempo pela internet. Eu falei: sério? Sim, eu sempre ouço você. E você é o meu pastor pela internet. Eu falei: então agora eu vou ser seu pastor de fato. Porque pastor pela internet não dá para ser pastor. Eu vou ser seu pastor de fato. Que bom que eu te conheci. Onde você mora? No Abranches. Então eu quero te conhecer melhor. Queridos, você precisa ter seus pastores de fato. Eu ouvi recentemente de um pastor que foi pregar em outra igreja e alguém também disse isso para ele. O problema é que ele ficou feliz. Ele estava em outro canto do país e ele disse: que bom, eu tenho milhares de ovelhas espalhadas por esse país. Não tem! Não tem! Porque isso é uma mentira para essa ovelha. A igreja de Jesus se revela por igrejas locais. No Novo Testamento todo nós vemos igrejas com endereço. A igreja de Éfeso, a igreja que se reúne na casa de Priscila e Áquila, a igreja de Corinto. Igrejas com endereço. Por isso nós temos a IBB, Bacaxeri, a IBB, Uberaba. Por isso nós temos pastores, nós temos líderes. Querido que está na internet, se você não está conectado a uma igreja local, corra, porque a igreja de Jesus se revela localmente. Que bom que você pode participar do culto conosco, mas se você está em Curitiba e não está numa igreja local, venha para cá. Se está em outra cidade, procure uma igreja local, procure pastores, líderes, que vão te ajudar na caminhada. Pois senão, não caminharemos por veredas de justiça, mas por caminhos de morte, que não edificam. Vereda gera crescimento. E aí o texto continua. Porque na vereda caminhos levam a desafios, e desafios de crescimento. E aí o texto diz: mesmo quando então nessa vereda eu andar por um vale de trevas e morte, pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, pois tu estás comigo. Amém? Não dá e não tem o que temer, porque Ele está conosco. E agora, nessa intimidade com o pastor, com o bom pastor, nós podemos caminhar até pelo vale da sombra da morte, porque Ele está presente conosco. Ele nos prepara, Ele nos guia, Ele nos protege. E o vale da sombra da morte é um vale de crescimento. Porque nesse mundo, Jesus disse, tereis aflições. Mas Jesus venceu, o bom pastor, o número 1, o que já passou pelo caminho antes, que já fez a trilha antes de nós, venceu. E porque ele venceu, ele nos aponta o caminho correto. E agora ele nos mostra. E ele nos corrige. Ele nos disciplina. O pastor Roberto de manhã usou um cajado. Pastor Tiago. E ele me ofereceu para usar agora à noite, que privilégio. Eu até pensei em usar de manhã esse cajado. De manhã eu pensei em pedir o cajado para usar à noite, Paulo. Mas fiquei com medo de ser consumido ao pegar o cajado, né? Mas como o pastor Roberto ofereceu, então eu vou usá-lo.
Queridos, o cajado, ele tem essa ponta. E aqui, à medida que o pastor caminhava, muitas vezes ele dava o ritmo para as suas ovelhas. Mas não só para isso, ele também batia nas suas ovelhas, dando a direção para elas, para que elas não caíssem no abismo, elas não caíssem no vale, no abismo. Mas muitas vezes, muitos estudiosos falam, e quem é da área sabe, ovelhas muito rebeldes, o pastor quebrava a perna da ovelha, enfaixava, cuidava, e sabe o que ele fazia? Não abandonava. Ele colocava ela sobre os ombros. Queridos, a coisa mais difícil na igreja local é a disciplina. Porque a disciplina implica em colocar as ovelhas sobre os ombros e caminhar com ela. Mas sabe por que faz isso? E o pastor fazia isso? Porque a ovelha aqui no ombro dele, ela sentia o cheiro do pastor, ela caminhava com o pastor, e ela absorvia ali a vida do pastor enquanto sofria a dor da sua perninha quebrada. Mas depois que ela sarava, ela não saía da cola do pastor. Mas não só isso, o cajado, com essa ponta, à medida que andava ali pelo vale, se uma ovelhinha escorregasse e caísse, o pastor ia lá e puxava ela pelo pescoço e trazia ela para perto. Por isso o texto diz: a sua vara e o seu cajado me protegem, me consolam. Você está passando por provações, tempos difíceis? Talvez o vale da sombra da morte. Saiba que o Senhor está contigo. Seja ovelha. Tiago, capítulo 1, nos diz: tende por grande alegria quando passardes por provações. Tenham grande alegria quando vocês passarem por momentos difíceis, por diversas provações. Tiago 1,3 diz ainda mais: pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. E a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhe faltar coisa alguma. Talvez você esteja vivendo isso, no vale da sombra da morte. Quantas vezes passamos, queridos? Eu lembro quando tive o Covid, e eu estava ali, quando me disseram: olha, tem quase 20% do seu pulmão comprometido. E eu estava ali no vale da sombra da morte, com dores, com um medo gigante de ir para uma UTI. Quantos de nós passamos momentos difíceis? Porque as veredas de justiça, elas nos levam a momentos assim. Talvez você na sua profissão, sendo íntegro, buscando ser íntegro no que você faz. Talvez lá na sua escola, você jovem, buscando integridade. Lá na sua faculdade, você é ridicularizado, você se sente menosprezada, menosprezado. Você está num vale que você diz: meu Deus, eu estou sozinho, eu estou sozinho. E isso é tão ruim. É o professor que tem que ser contra a cultura, num mundo que fala de tantas ideologias, e aquilo é um vale de morte. É o policial que tem que ser honesto e busca ser honesto, e tem que andar na contramão. É o político, é a dona de casa, que sofre pelos seus filhos, a mãe, que sofre pelas suas filhas, pelos seus filhos. Os vales de sombra da morte estão constantes, e eles vêm ao nosso encontro, mas o Senhor é contigo. O desemprego que bate a porta, o risco de uma enfermidade, o exame que você vai fazer, o exame periódico que talvez tenha que fazer, e você diz: eu vou fazer esse exame, e já tem na minha família alguém que teve essa enfermidade, e aquilo bate o seu coração, e você diz: Senhor, mas o Senhor é contigo. O Senhor é contigo, mesmo quando andar no vale de trevas e de morte. E Tiago capítulo 5, que nós lemos, diz: peça então sabedoria ao Senhor. Porque pedindo sabedoria o Senhor dá, e dá livremente. E Ele nos faz ver aquilo que a gente não vê normalmente. Ver sim a presença do pastor conosco.
E sabe o que acontece no final dessa jornada, então? Tu me honras, diz o texto. Tu me honras ungindo a minha cabeça com óleo. O Senhor mesmo é que nos honra. Não é a nossa capacidade, não é as nossas habilidades, são as nossas habilidades. Porque aquele que é ovelha espera sempre na justiça do Senhor. Não faz justiça com as suas próprias mãos. E o texto diz então: preparas um banquete para mim à vista dos meus inimigos. É Ele que prepara o banquete. Não é você, não sou eu. É o Senhor que vai executar a justiça. E Ele faz isso. Davi passou por vales, queridos. Davi era aquele pastor que estava no campo e vivia essa realidade dos pastos verdejantes, uma vida de paz, até que um dia ele teve que enfrentar um gigante, Golias. Mas não só isso, depois disso Davi foi escolhido e foi ungido rei, enquanto existia um rei. E de repente Davi se torna perseguido. E aquele menino que é jovem, que é homem agora, é perseguido e ele tem que fugir. E ele passa por vales de sombra da morte. Ele tem que se esconder dentro de cavernas. Ele vai para uma caverna na região de Adulão. E nessa caverna ele se reúne com as piores pessoas. E todo mundo tinha medo de Davi. O vale da sombra da morte. Era perseguido. E Davi teve chance de fazer justiça com as próprias mãos. Um dia ele estava numa caverna escondido. Saul entra ali para fazer suas necessidades, totalmente desprovido. E alguém diz para Davi: Davi, mata Saul agora. E Davi diz: eu não vou tocar no ungido do Senhor. Davi não fez justiça com as próprias mãos. A ovelha espera no Senhor. E sabe que o Senhor, o bom pastor, faz justiça. Você tem esperado no Senhor? Ou tem tentado resolver com as suas próprias forças? E agora o texto diz que ele então unge a cabeça com óleo. E Davi é escolhido rei. E agora, como rei, ele tem um propósito, tem uma missão. O texto diz então que o Senhor coloca 2 guarda-costas do lado das ovelhas. O texto diz: sei então que a bondade e a misericórdia do Senhor, a bondade e a fidelidade do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida. A ovelha então agora tem segurança no Senhor e tem propósito. Você tem propósito de vida? Você tem vivido o seu propósito de glorificar o nome do Senhor? Eu te convido a assistir esse videozinho. E depois do vídeo eu quero que você baixe sua cabeça e comece a orar. Assista esse vídeo. One more time. Oh, one is. Louder! Tika, 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 tika. Tika, 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 tika. Tika, tika. Tika, tika, tika. Ayun. Look at them, look at them. Isn't that amazing?
They are coming. Oh my God. Woo! Oh my God. I can't believe it. Oh my God. These two white boys. Oh my God. This is amazing. One more. You scared them. Yeah, Eunice made him go away. Oh my God. Was that cool or what? Você pode fechar os seus olhos? A pergunta é: você é ovelha ou você está longe do Senhor? Você é ovelha do Senhor? Hoje é tempo de você dizer: eu sou ovelha, sim. Eu recebo Jesus como meu Senhor e meu Salvador e quero viver como ovelha do bom pastor. Talvez você está distante, desgarrou do aprisco do Senhor, tem buscado viver do seu próprio jeito, e o Senhor te chama a ser ovelha do bom pastor. Você quer voltar aos caminhos do Senhor? O Senhor está tocando o seu coração e te chamando, e você sabe que é a voz do Senhor. Hoje é tempo, agora é a hora de você voltar. Você talvez não tenha ainda declarado Jesus como seu Senhor e Salvador. Hoje é o tempo, agora é o momento de você declarar: Jesus, o Senhor é o meu pastor. Eu creio que o Senhor morreu na cruz, que o Senhor deu a sua vida por mim. Eu creio que o Senhor ressuscitou e me deu vida para que eu seja ovelha do Senhor. Então eu te recebo. Diga isso: eu te recebo, Jesus, como meu bom pastor, como meu Senhor e como meu Salvador. Você entrega a sua vida ao Senhor? Se você entrega e declara Jesus como seu bom pastor, levante uma das suas mãos, dizendo: eu quero Jesus. Amém. Deus abençoe, querido. Amém, querida. Deus abençoe. Deus abençoe, querida. Deus abençoe, irmão. Amém, querida. Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Mais alguém? Levante uma das suas mãos dizendo: amém, lá atrás. Deus abençoe, querida. Deus abençoe, querida. Em nome de Jesus, Deus abençoe a sua vida. À minha esquerda tem alguém que declara que quer Jesus na sua vida como seu bom pastor, seguir ao Senhor, ser ovelha desse bom pastor. Levante uma das suas mãos. Mais alguém? Hoje é tempo de você fazer isso. Seguir ao bom e único, o caminho, a verdade e a vida. Amém, querido? À minha direita ali, Deus abençoe. É dia de... Amém, querida? Deus abençoe. Nós vamos ficar de pé. Enquanto nós ficamos de pé e cantamos uma estrofe dessa canção, eu quero te convidar a vir à frente. E de joelhos aqui você dizer: eu me rendo ao bom pastor. Eu me rendo a Jesus, o meu bom pastor. E eu quero segui-lo. E depois dessa canção eu quero orar por você. Nós queremos orar pela sua vida. E queremos abraçá-lo, abraçá-la, para que você viva com Jesus, no bom caminho, no caminho das ovelhas do bom pastor. Cante uma estrofe dessa canção e pode vir à frente, dizendo isso: eu quero viver, bem dizer ao Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Amém, aleluia, pode vir. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou o meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou o meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. Você pode fechar seus olhos. Senhor, nós somos ovelhas do Senhor, separadas e compradas pelo precioso sangue do Cordeiro Santo, que é o Senhor, que deu a vida por nós, que nos amou tanto que entregou a sua vida por nós. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos escolheu, o Senhor nos chamou e ouvimos a sua voz. Pai amado, nos guie agora nas veredas de justiça. Ó Deus, e aqueles que estão passando por vales de sombra da morte,
Deus, aponta o caminho, Senhor, e mostra o sol, a luz, porque no vale nós sabemos que vamos andar e vamos passar por ele, e vamos vencer porque o Senhor está conosco. Fortalece a fé daqueles que estão em luta, daqueles que estão sofrendo, daqueles que estão em momentos de dificuldade. Deus amado, traz com o seu cajado todos para perto, para junto, Pai, para que possamos caminhar juntos, Senhor. E aqueles que estão longe, que possamos caminhar perto, pertinhos do Senhor. Abençoa-nos, Pai. A esses que levantaram as suas mãos, declarando Jesus como seu Senhor e seu Salvador, sele-os, Pai, com teu Espírito Santo. Fortalece a vida deles, Pai, e que eles não saiam daqui hoje, Pai, sem se conectar com a tua igreja, sem se conectar com os pastores da sua igreja, sem se conectar, Pai, com ser igreja do Senhor, ser família do Senhor. Abençoe-os, Pai, e nos abençoa, porque sabemos que a bondade e a fidelidade do Senhor, a bondade e a misericórdia do Senhor há de nos seguir, porque somos ovelhas e ovelhas do bom pastor. Oramos assim, em nome de Jesus. A igreja diz amém e amém.